Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema Ministério Sensível. A Igreja Bomboniere, João 6,60, está escrito: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Meus amados, pessoas que se diziam seguidoras, discípulas de Jesus, ficaram ofendidas com a mensagem de Jesus. Essas pessoas reclamaram que as doutrinas que Jesus ensinava eram duras, difíceis de ouvir. Essas pessoas queriam ouvir mensagens brandas, mensagens suaves. Essas pessoas queriam que Jesus falasse sobre coisas confortáveis. A primeira coisa que eu quero ressaltar é que a verdade sempre foi ofensiva ao coração do homem. A verdade sobre a condição depravada do homem nunca foi bem aceita. Deus vê o homem como desviado, como destituído da glória do céu, sem entendimento espiritual. Salmos 14, 2 e 3 está escrito: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Portanto, ninguém gosta de ouvir esta condição depravada do homem, porque muitos acham que podem obter o perdão de Deus, alcançar a graça de Deus, ser aceitos por Deus através de suas obras, através dos seus méritos, dos seus talentos, da sua sabedoria. Meus amados, a Bíblia ensina a inabilidade do homem de chegar a Deus pelas suas próprias forças, pelos seus próprios méritos, habilidades, talentos e sabedoria. Jesus, no capítulo 6 aqui de João, ele ensinava exatamente isto: a inabilidade do homem chegar-se a Deus. No verso 44, Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Então, aqueles que ouviram essa mensagem de Jesus murmuraram, começaram a murmurar. Qual foi a resposta de Jesus a essa murmuração dos seus ouvintes? Observe em todo o capítulo 6 que Jesus não pediu desculpas da sua mensagem. Jesus não ofereceu outra verdade mais aceitável. Jesus não procurou retirar o que disse. No versículo 63 do capítulo 6 de João, Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Portanto, aqui Jesus, ele reafirma, ele fortalece, dizendo que a carne do homem, ou seja, aquilo que vem da natureza pecaminosa do homem, é podre, é lixo perante Deus. Meus amados, muitos nos dias de hoje se comportam de modo semelhante àqueles ouvintes
daquela ocasião ali narrada no capítulo 6 de João. Quando hoje um pregador fala a respeito de promessas, de bênçãos, de curas, milagres, sucesso, prosperidade, aí as pessoas se interessam em ouvir. E sabe por que muitas igrejas hoje estão superlotadas? Eu vou apresentar-lhes 3 razões. Primeiro, o pastor, o pregador, só fala de promessas, bênçãos, prosperidades, sucesso, curas e milagres. Segundo, o pastor, o pregador, deixou de enfatizar determinadas doutrinas. O pregador, muitas vezes, o pastor, assume uma posição de neutralidade diante de determinadas doutrinas para não ofender os seus fiéis. E em terceiro lugar, o alvo é arrecadar maior número de clientes. O alvo não é ter discípulos, não é fazer discípulos, mas arrecadar o maior número de clientes. Escutem bem, pregadores do Evangelho, pastores que estão me ouvindo. Jesus não veio à terra para correr atrás de clientes. Jesus não fazia coleção de seguidores. Certa feita, Jesus estava na casa de um homem que era um homem desonesto, um ladrão, um corrupto e um mentiroso. Este homem era Zaqueu. E ali na casa deste homem, Jesus explicou qual era o alvo, qual era o foco do seu ministério. Ele disse, olhando para Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Meus amados, o propósito da vinda de Jesus foi buscar e salvar aqueles que estão a caminho da perdição eterna, o inferno. Por isso que Jesus nunca abriu mão da verdade que ensinava. Hoje criou-se o que eu chamo de ministério sensível, que gerou a igreja, que eu também chamo de igreja bomboniere. Esse ministério sensível que gerou a igreja bomboniere ensina a mentira de que a mensagem do evangelho tem que ser confortadora. Lembro-me de Jeremias. Os contemporâneos de Jeremias ameaçaram matá-lo se ele continuasse a pregar, a profetizar. Houve uma conspiração secreta para matar Jeremias. Jeremias foi ferido e colocado em um tronco. Jeremias foi injuriado, foi açoitado e colocado num calabouço e ficando ali muitos dias sem comer. Os adeptos do ministério sensível da igreja bomboniere com certeza diriam a Jeremias: Jeremias, você deveria ter mudado o estilo de sua mensagem de confrontadora para confortadora. Os pastores bomboniere com certeza diriam a Jeremias: Jeremias, você deveria ter dado um tom de humor, um tom humorístico na sua mensagem para conseguir afeto das pessoas. Com certeza, os adeptos do ministério sensível da igreja bomboniere diriam a Jeremias: Jeremias, você deveria ter usado dramas teatrais na sua mensagem para a sua mensagem se tornar mais atrativa. Outros, com certeza, adeptos da igreja bomboniere, com certeza diria a Jeremias: Jeremias, você está nesse calabouço, sabe por quê, Jeremias? Porque você nunca pregou uma mensagem adocicada. Meus amados, a realidade, a verdade é que estamos vivendo a época da igreja bomboniere, que foi gerada
por este tal de ministério sensível. A igreja Bomboniere, ela exclui a porta estreita, a vida de renúncia e a negação de si mesmo. A igreja Bomboniere, os pastores desse ministério sensível, passam o tempo todo adocicando os ouvintes com mensagens confortadoras. No versículo 67 de João 6, Jesus faz uma pergunta. Ele olha para os seus discípulos e diz assim: a multidão está indo embora. Vós, quereis vós também retirar-vos? Aí Pedro, no verso 68, Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Na verdade, Pedro estava fazendo uma pergunta, mas quando ele mesmo responde a pergunta, o mesmo Pedro que faz a pergunta e responde, era como se ele estivesse dizendo: Senhor, qualquer coisa além de ti não tem salvação, não há salvação. Senhor, qualquer coisa além de ti é insuficiente para a vida eterna. Interessante que hoje os adeptos do ministério sensível que gerou a igreja Bomboniere tentam oferecer respostas à pergunta que Pedro fez. Qual foi a pergunta? Senhor, para quem iremos nós? E muitos adeptos deste ministério sensível estão respondendo assim: venham a Jesus como estão. E ele, porque ele é um doce de pessoa, ele é tão legal, tão bacana, tão gentil, tão dócil, tão meigo, tão amável, que lhe conduzirá ao céu, independentemente do estilo de vida que você vive. Esta tem sido a resposta hoje que muitos têm dado à pergunta de Pedro: para quem iremos nós? Outros estão respondendo essa pergunta de Pedro assim: venham a Cristo, que ele vai elevar a tua autoestima, vai reduzir o teu estresse e você nunca mais terá problemas. Ora, meus amados, é esse tipo de coisa que está lotando a igreja. Este evangelho adocicado, esse ministério chamado, que eu chamo de ministério sensível. Mas vamos ao verso 44. Repetindo, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Meus amados, quando o Pai nos conduz a Jesus, o seu Filho, nós somos desafiados a andar como Jesus andou. Interessante é que esses adeptos do ministério sensível da igreja Bomboniere, quando eles falam de Enoque, eles ressaltam, eles enfatizam a glória do trasladamento de Enoque. Mas a questão não é o trasladamento, mas sim que Enoque andou com Deus. Isso eles não ressaltam. Enoque, meus amados, nunca realizou um milagre. Enoque nunca desenvolveu uma teologia profunda. Enoque nunca fez grandes obras que merecessem menção nas Escrituras. O que sabemos de Enoque é uma só coisa. Está em Gênesis 5:24, que Enoque andou com Deus. Foi a sua intimidade com Deus, foi a intimidade, o relacionamento que Enoque tinha com Deus, que o fez um gigante da fé. Isto não é enfatizado pela igreja Bomboniere. Isto não é enfatizado pelos adeptos do ministério sensível. Meus amados, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos faça seguidores da porta estreita, do caminho estreito, e da vida de renúncia e de santidade. Que o Senhor te abençoe abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Esta mensagem eu coloco no meu canal do YouTube. Lá tem mais de 205
vídeos para você ouvir. Portanto, inscreva-se no meu canal, está o endereço logo aí embaixo, e lá tem muitos vídeos que você pode compartilhar com seus irmãos e amigos. Louvado seja Deus. Amém e amém.